Bora lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais uma vez. Não sei se vocês perceberam, eu percebi isso, que acho que é a quinta vez que eu venho falar sobre oração. Acho que eu preciso aprender. Não estou falando sobre vocês, estou falando sobre mim, né? A gente sempre fala que a palestra é sempre primeiro para o palestrante, depois para a plateia. E eu vou contar uma curiosidade, né? Há cerca de um mês e meio, talvez 2 meses, eu estive num velório familiar. E passei muito mal nesse velório. Sou médica. E depois de passar muito mal, de ficar bem mexida espiritualmente, pedi orientação para a mentora. E eu perguntei para ela, falei, por que isso aconteceu, né? Uma vez que, entre aspas, eu já tenho uma certa prática, já entendo como é que funciona a mediunidade. E ela me disse, muito claramente, você não sabe vigiar e orar. Esse é o problema. Você precisa aprender a vigiar e orar. Se você tivesse vigiado e orado, você não tinha passado esse perrengue. A próxima palestra que você vai fazer sobre vigilância e oração. Então, aqui estamos nós, né? Então, vamos falar sobre essa importante lição do mestre. Primeiro, eu quero compartilhar com vocês o que significa o verbo vigiar, né? O que Jesus quis dizer com isso. Então, primeira coisa, vigiar pode ser permanecer atento, alerta ou desperto, ficar de sentinela. Pode ser observar com atenção, estar atento a alguma coisa. Observar secreta ou ocultamente, espreitar, espionar. Cuidar com atenção, velar. 5. Fazer fiscalização de, controlar, verificar. E 6. Precaver-se, acautelar-se. Então, nós temos mais ou menos 6 conotações do verbo vigiar. Eu acredito que para que a gente entenda, todos eles servem, né, dentro da lição do Cristo. Mas para que a gente consiga penetrar mais fundo, eu acho que a gente tem que ficar aqui, ó, observar com atenção, estar atento, precaver-se, acautelar-se. Vou falar mais sobre isso. Mas fiquem com essa ideia sobre essas conotações do verbo na lição do Cristo. E aí, então, vamos pensar em vigilância mental, que é isso que o mestre quer que a gente comece a parar para refletir. Vigilância mental refere-se à prática de monitorar e controlar os pensamentos, emoções e crenças. Essa disciplina ajuda a evitar distrações e provocações que podem comprometer a vida espiritual. Quando a gente fala em vigiar os pensamentos, a gente precisa então começar a refletir a respeito de monitoramento e controle. Monitoramento e controle de pensamentos, emoções, crenças, ações, né? Então, à medida que nós vamos aprendendo a controlar, monitorar, antes de controlar, a gente precisa monitorar, né? Precisamos ficar em alerta, lembra lá vamos voltar lá. Observar com atenção os pensamentos, estar atento às ações, e aí precaver-se de fazer as mesmas bobagens, ter os mesmos pensamentos errados, né? Acautelar-se, ter cautela nos pensamentos, nas ações e nas crenças. Voltemos lá. É uma disciplina, porque nós precisamos nos disciplinar para fazer isso constantemente, né? Aprendemos a fazer isso na escola?
Aprendemos a fazer isso em casa? Não, ninguém ensina a gente a fazer isso. A gente tem que dar umas cabeçadas na vida para começar a aprender a fazer essas reflexões internas, né? E qual é a importância da oração? A oração é um meio de comunicação direta com Deus, essencial para o fortalecimento da fé. Ela promove a reflexão, a gratidão e o alinhamento dos objetivos pessoais com a vontade divina. Eu quero destacar isso aqui, ó. Reflexão. Se a gente ora sem pensar, despeja, eu quero, eu preciso, a gente está fazendo uma oração meio vazia, porque a gente precisa ter consciência das coisas que a gente pede, né? De como a gente ora. Hoje em dia eu tenho um outro olhar para a oração, até porque eu já fiz um monte de palestra, preciso aprender uma hora ou outra, né? Mas tem um outro olhar para as orações que eu faço, tentando muito mais agradecer do que pedir. E antes não era assim. Antes eu só sabia pedir, e achava meio que Deus tinha meio que obrigação de me dar as coisas, eu não precisava agradecer. E aí a gente vai aprendendo das formas mais duras, né, mais tristes. Então a gente vai ralando o joelho, literalmente, né, ajoelhando, tendo humildade e aprendendo que a gente precisa mais. O que aconteceu aqui? Essa aqui. Não, essa que vai sair da tela. Lascou-se. Thank you very much. Vamos lá. Fundamentos evangélicos. Significa que onde que está na Bíblia tudo isso, né? Então esse ensinamento de Jesus está aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Aqui, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Primeira coisa que eu quero que vocês observarem é que normalmente todo mundo não fala assim, orai e vigiai. Orai e vigiai. Quando na verdade a fala de Jesus é vigiai e orai. Muda completamente a nossa compreensão, né? Primeiro eu preciso vigiar os meus pensamentos para depois saber orar da maneira mais adequada, né? Então, a partir de hoje já vamos mudar esse nosso modo de falar a respeito dessa lição, que não é orar e depois vigiar. Primeiro vigia, faz a tua parte primeiro, que a oração deixa que Deus se pronuncia após, né? Deixa eu ver se eu citei aqui um... Show! Pensei que eu não tinha saído. E aqui eu quero trazer também a observação dessa aqui, da palavra tentação, para que não entreis em tentação. A tentação é alguma atração por algo que é difícil de resistir. Então ele está pedindo assim, ó, se percebe, se analisa, se conhece, para que você não caia nas tentações, para que você não seja atraído por algo que você vai ter dificuldade de escapar, né? Então, eu digo que a doutrina espírita, ela cobra muito da gente, né? Ela cobra que a gente faça mudanças. Está muito na nossa mão. Talvez outras religiões a gente deixe na mão do sacerdote, deixe na mão da compra, da indulgência, né? Do rezar tantas preces em favor da sua remissão de pecados. A doutrina espírita fala assim, tá na sua mão. Segura que o filho é teu, né? E muita gente não consegue segurar essa responsabilidade e acaba saindo pela tangente.
Então, essa passagem de Jesus é importantíssima para que a gente compreenda a nossa responsabilidade aqui, para que a gente não entre nisso aqui, que também é nossa responsabilidade. Muitas vezes são as nossas tendências do passado, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, essa passagem reforça a necessidade de estarmos atentos aos nossos pensamentos e ações, mantendo-nos firmes perante os desafios, certo? Jesus nos ensinou a vigiar como? A vigilância espiritual é um chamado à autoavaliação contínua. Tá aqui, eu acho que isso aqui, é a chave, é o segredo do sucesso. Autoavaliação contínua. Se eu me conheço, eu tenho muito mais ferramentas para me libertar das tentações, para tomar decisões. Se eu não me conheço, eu me perco dentro de mim. Então, acho que se a gente tivesse que resumir essa nossa conversa de hoje, eu diria que é isso aqui, autoavaliação, autoconhecimento. O vigiar é vigiar-se, observar-se, compreender-se, conhecer-se. No Espiritismo, vigiar significa estar consciente dos nossos pensamentos, palavras e ações, garantindo que estejam alinhados com os princípios divinos. Aquilo que eu estava falando, né? Se eu não me conhecia, então eu achava que pedir estava tudo certo, que a oração servia para isso. Ai, pai, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, eu estou querendo isso, eu estou querendo aquilo. E não tinha a menor autoanálise, autoconsciência de mim. Então, hoje em dia, os alunos na quinta-feira sabem, né, que eu gosto sempre de fazer esta oração de agradecimento. Na quinta-feira nós temos o curso de educação mediúnica e eu sempre gosto de fazer a oração agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos para trabalhar as nossas ferramentas mediúnicas em prol daqueles que vêm buscar ajuda, sejam eles encarnados ou desencarnados. E sempre na condição de ser útil. Você leu isso, né, Marisa, aqui na explanação. De ser útil. É glorioso, é sagrado você estar na condição de ajudar, de servir e não ser servido. Que bênção que a gente pode ter de poder ajudar o próximo e não estar na posição de ser servido, né? De precisar ser servido. A vigilância mental e a oração estão interligadas, pois a primeira prepara a mente para se conectar mais efetivamente com Deus na oração. Aquilo que eu falei, né? Vigiando primeiro, a gente se conecta melhor com aquilo que a gente precisa de fato na nossa oração. E juntas elas formam uma armadura contra tentações e distrações diárias, porque é isso que acontece diariamente na nossa vida, né? É o trânsito, é o chefe, é o colega, é o vizinho. Então, a gente está sempre sendo experimentado, a vida nos experimenta. Núbia, que está aqui, não me deixa mentir sozinha, né? Quando nós falamos a respeito de pedir para o Pai paciência. O que ele dá para a gente? Um marido, uma esposa, né? A Núbia tem a frase, né, que se a gente pedir para Deus para ganhar uma maratona, Ele não vai nos dar uma medalha. O que Ele vai nos dar? Um par de tênis. Tá? Vai lá. Né? É isso, a nossa vida é isso. A gente precisa estar atento para essas distrações. Então a gente pede, mas também tem isso, né? A gente pede, mas não sabe verificar quando foi atendido. Porque a gente pede
naquilo que a gente consegue enxergar. E Deus está tão lá no alto que Ele tem uma visão muito maior do que a nossa, né? E como é que a gente pratica isso no dia a dia? Vigiar não significa apenas estar alerta para as influências externas, mas também estar consciente dos nossos pensamentos, palavras e ações. A gente está aí repetindo constantemente isso, porque é para ficar gravado na mente de vocês. E essa questão da influência externa, eu volto lá na história que eu contei para vocês do início, né? Naquele momento, naquele velório, eu não estava vigilante e me deixei influenciar por essas influências externas, né? Então saí de lá passando muito mal. E preciso sempre me lembrar que eu sou médium e preciso estar vigilante onde quer que eu esteja, né? Não precisava ter sofrido, ter passado mal, e podia ter lidado com a situação de uma maneira diferente. Por isso, precisamos avaliar constantemente as nossas ações, identificar e confrontar os maus hábitos e as tendências ocultas em nossa vida. Aqui, ó, é uma das passagens, as partes mais importantes agora, né, que a gente precisa ficar de olho. A gente precisa avaliar constantemente, precisamos ficar de olho nas nossas ações. Eu fui grosseira, eu fui ríspida, eu preciso ficar de olho no que eu falo, como eu ajo. Às vezes não é o modo como você fala, mas é a emissão, né, do pensamento que você envia, né? Eu estou sorrindo, mas estou dizendo aqui porcaria, né? A minha mente está numa outra vibração, mas eu estou mostrando um sorriso. Isso tudo conta, né? Isso tudo conta para a gente entender se está em sintonia nosso coração, a nossa mente. E aí a gente precisa identificar isso e confrontar os maus hábitos. Estamos aqui para quê? Para aprender. Falo também para os alunos que esta é a nossa oportunidade de ouro para aprender. Esta encarnação é uma oportunidade de ouro para aprender. Talvez, quando desencarnarmos, a gente não tenha uma nova chance de voltar para cá. Pelo menos não tão rapidamente. Então, essa é a oportunidade de ouro que a gente tem para aprender, para mudar esses hábitos. Se a gente sair, desencarnar, e aí fizer um levantamento, poxa, não mudei nada, então você perdeu a sua oportunidade, perdeu a sua chance. Então, vamos fazer com que isso seja, de fato, a nossa oportunidade, nossa chance de ouro. E essas tendências ocultas na nossa vida, todo mundo sabe onde o calo aperta. Qual é a minha dificuldade? Qual é a minha tendência podre? Né? Todo mundo sabe. Eu sei a minha, tenho certeza que cada um sabe a sua. Onde a gente tem que se melhorar, onde a gente tem que colocar atenção. Então, a lição vigiar e orar vai assim, ó, na ferida. E eu tô aqui para cutucar a ferida de vocês, porque a minha está sendo cutucada, eu não tenho dúvida disso, tá? A segunda parte da exortação, a parte do orai, enfatiza a importância da oração em nossa jornada. É uma forma de comunicação direta com Deus, onde podemos expressar os nossos anseios, nossas preocupações, os nossos agradecimentos. Aquilo que eu estava falando, né? A gente pode, com Deus, desabafar. Pode falar tudo. Talvez com o pai biológico, o pai da terra, a gente não possa ser tão sincero, né? Deva uma certa cerimônia, mas com Deus a gente pode falar tudo. Pode vomitar tudo, vamos dizer assim. Você pode falar o que você quiser para Deus. Mas a gente não pode se esquecer que Ele é o Criador, não só da nossa vida, mas de tudo o que a gente conhece e o que a gente desconhece, né? Porque a gente não conhece tudo. Então, é para Ele que a gente precisa colocar
em pratos limpos todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. Mas, acima de tudo, a gente precisa lembrar de agradecer, né? Eu lembro que quando a gente, em São Paulo, a gente trabalhava numa casa lá em São Paulo, que fazia entrega de lanche na rua. E a primeira vez que eu fui, foi muito impactante, porque eu não estava acostumada a ver a miséria tão perto de mim, né? Assim, tão nitidamente. E a gente distribuía numa Kombi, os trabalhadores da casa, uma meia dúzia, íamos lá no centro de São Paulo, fazendo lá a rota e distribuindo lanche. E eu me lembro, uma noite fria, acho que estava, se não me engano, estava 8 ou 9 graus. E muitas pessoas na rua de regatinha, não porque estavam com calor, né? Mas porque não tinham agasalho. E eu me lembro muito bem de voltar para casa com aquele frio, tomar um banho quente, isso era meia-noite, 1h da manhã, tomar um banho quente e agradecer tanto por aquela água quente, porque eu sabia que pela primeira vez eu tinha entrado em contato com isso e sabia que tinha muita gente que não tinha essa oportunidade, né? Então a gente precisa ter a questão do agradecimento muito presente nas nossas orações. Quem aqui já não... Uma coisa boba, né? Machucou um dedinho. Machucou o dedinho. Aquela pancada que a gente dá na mesa, que a gente machuca o dedinho. E você fica andando todo torto. Aí você torce ali, desarruma o quadril, desarruma o joelho, fica com a costela torta, com a coluna, com o pescoço. Quando você vai ver, a pancadinha no dedo entortou tudo. E você fica assim 3, 4 dias. E que pensar das pessoas que sequer tem o dedinho para bater, né? Não tem a locomoção, não tem a possibilidade de ter uma coluna reta, né? 2 pernas para caminhar. Então a gente tem que aprender a agradecer tudo. Agradecer o corpo, agradecer a vida, agradecer o ar, poder respirar, poder engolir, poder sentir gosto. Mas bora lá, senão eu vou ficar muito nisso aqui. E a oração é uma oportunidade de buscar a orientação e a sabedoria divina em todas as áreas da nossa vida. Buscar a orientação e buscar a sabedoria divina é quando a gente faz a prece, mas não está com o ouvido de ouvir, né? O olho de ver e o ouvido de ouvir. Muitas vezes a gente pede, a bênção vem e você está tão fechado que você nem percebeu. Então a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente pede, vem um outdoor, a gente pede, alguém liga, a gente pede, alguém bate na porta, alguma coisa acontece, mas você achou que era daquele jeito, que ele ia te dar uma medalha, e aí jogaram um tênis na sua varanda, e você achou que não era a resposta que você queria, porque você não estava preparado para prestar atenção. Então, fiquemos atentos. E como é que a gente integra isso no dia a dia? A prática diária de vigilância e oração pode ser integrada em rotinas normais, como momentos de silêncio ao acordar, reflexões antes das refeições, cultivando o espírito de gratidão e consciência. Então, essa prática diária, né, que a gente precisa começar a ter, e eu vou convidar vocês a fazerem isso todo dia. Não estou dizendo que eu sou santa, que eu faço isso e que isso é uma prática muito comum, mas eu juro para vocês que eu estou me esforçando. E é esse convite que eu quero fazer, que vocês façam também, diariamente. Tudo que vocês têm, todas as bênçãos, vamos colocar, né? A gente não tem o hábito de agradecer a comida antes das refeições. A gente não tem o hábito de acordar para um dia e fazer uma prece. Eu acordo que nem um zumbi, né? Eu não consigo fazer uma prece matutina, né, em sã consciência, mas eu consigo fazer uma prece antes de dormir, uma prece para adormecer. Então cada um vai colocando na sua rotina aí, mas vamos começar a mudar esse padrão para uma gratidão e uma consciência constantes, tá bom?
E vamos concluir então, resumindo que vigiar e orar estão intrinsecamente ligados, correto? Então já entendemos como é que funciona a ligação vigiar e orar. Já entendemos que a vigilância nos ajuda a discernir as situações e os momentos em que mais precisamos orar. Então isso aqui ajuda isso aqui. E ao permanecermos vigilantes, podemos identificar os desafios que surgem em nosso caminho e buscar a força de Deus por meio da oração para superá-los. A vigilância no dia a dia faz com que a gente fique mais alerta para os nossos pedidos de sabedoria com o Pai. Já sabemos também que a oração fortalece a nossa vigilância e aumenta a nossa consciência espiritual e a nossa capacidade de resistir às tentações. Veja que vira um círculo virtuoso, né? Uma coisa alimenta a outra. Quanto mais você vigia, você ora com mais consciência. Quanto mais consciência, mais você tem autoconhecimento e assim vai, né? A gente fala do círculo vicioso, esse é um círculo virtuoso, né? Uma coisa melhora a outra. E já sabemos também que a prática dessa dupla exortação do Cristo em nossa vida diária nos guia rumo a uma vida espiritual mais profunda e significativa. Eu sou muito melhor do que eu era 30 anos atrás. Eu estou muito mais engajada nas coisas de Deus, estou muito mais engajada nas coisas espirituais do que eu era aos 20 anos de idade. Então, essa prática nos aprofunda dentro de nós mesmos, né? Então, convido vocês fortemente a iniciar essa reflexão. A importância do ensinamento do Cristo. Viver em vigilância e oração é um chamado constante para os cristãos. Essa prática ajuda a discernir o que é bom e a cultivar um espírito de gratidão e subordinação a Deus. Aquilo que eu falei sobre ele ser o mandatário de tudo, né? Então a gente deve a ele essa gratidão por tudo que ele criou. Os cristãos são convidados a integrar a vigilância e a oração em sua rotina diária. Cristo nos disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, é todo dia que você abrir o olho, vamos pensar que Ele está nos convidando a fazer essa autoanálise. E esses hábitos podem transformar não apenas a vida pessoal, mas também a comunidade de fé. O que é a comunidade de fé? Essa reunião aqui é uma comunidade de fé. Por que a gente fala assim, lá no Centro Espírita eu sou tão boazinha, eu sou tão legal. Todo mundo aqui tem a mesma positividade, os mesmos anseios, a mesma fé. Então é muito mais fácil ser boazinha, né? O interessante é a gente passar da calçada, né? É a gente fazer isso no nosso dia a dia. E a gente tem que fazer isso. É uma prática. Eu fui grosseira aqui, eu vou tentar não ser mais, né? A gente tem que mudar esse padrão. E aí, eu vou pedir uma licença poética para dizer que o meu modelo de Jesus é um modelo assim, sorridente, positivo, alegre. O meu Jesus nunca foi um Jesus caucasiano, né? Ele não era loiro nem de olho azul, ele sempre foi moreno, muito. Meu Jesus está sempre sorrindo, gente. Meu Jesus nunca está na cruz, nunca está sangrando, ele está sempre de braços abertos. Toda vez que eu penso em Jesus, ele está assim, me recebendo. Então, esse ator, ele personifica muito bem o que eu tenho ideia de Jesus. Cada um faça aí a sua escolha, né, de imagem de Jesus. Essa é a minha, peço licença poética para isso. E agradeço vocês me ouvirem. Desejo que vocês, ao passarem pelo passe, recebam tudo o que vocês são merecedores. E que vocês consigam sair daqui levando para casa de vocês tudo o que de melhor vocês receberam aqui, tá? E que a minha
A proposta sempre é, primeiro, estudar para mim, para eu poder passar para vocês. Então eu falo palestra sempre para o palestrante, depois para o público. E convidar vocês à reflexão. Eu sempre falo, se vocês saírem daqui lembrando um pouquinho do que foi dito, não na figura da Simone, mas no que foi dito na palestra, se vocês chegarem em casa, lembrarem de alguma coisa, eu já fiz o meu papel e eu acho que o Papai do Céu ficou feliz comigo. Tá bom? Então, bom tratamento para vocês.